Olá, amigos e amigas, fãs de Elvis Presley. Hoje mais um capítulo do nosso projeto Audiobook, o livro Elvis e Eu, onde Priscila, a ex-esposa de Elvis, conta os anos que ela viveu com o rei Elvis. No livro de Albert Goldman, ele tem um capítulo intitulado sobre o casamento de Elvis, intitulado O Casamento do Coronel. Porque o coronel acabou levando Elvis a casar meio que às pressas e não deu nem tempo de organizar a festa, de fazer uma lista de convidados. É o que Priscila vai contar no capítulo a seguir, que eles tiveram que fazer uma outra recepção a fim de agradar a todos os amigos, pessoas que acabaram ficando de fora, pessoas importantes para Elvis, como o seu amigo de escola, Red West, que ficou muito magoado com Elvis. Então hoje é o capítulo 31 de um total de 40. Estamos chegando ao fim do livro. No final eu volto com os recados, com os posts dos amigos. Capítulo 31. Poucos dias depois estávamos em Memphis, onde Dee Presley ofereceu-me um pequeno chá de panela. Ao final de maio, realizamos uma grande festa em Graceland para todos os nossos amigos e parentes e algumas fãs. Elvis e eu usamos as roupas do casamento, cumprimentamos a todos, tomamos champanhe, cortamos o bolo, exatamente como se a festa estivesse ocorrendo logo depois da cerimônia de casamento. Foi muito mais agradável e relaxado do que em Las Vegas. Rindo e um pouco altos do champanhe, podíamos nos divertir de verdade. Não havia fotógrafos ou estranhos observando cada movimento nosso. Era divertido ver Vernon se largar. "Quer mais champanhe, papai?" Elvis perguntava a todo instante, os olhos faiscando. "Espero que não se importe se eu quiser, filho. Este negócio está muito bom." "Está sim, mas não beba demais. Não quero ver meu pai metido numa encrenca. Já percebi que está olhando muito para aquela loura." Vernon lançou um olhar rápido para a garota e respondeu piscando um olho. "Ela não é nada má, não acha? Vou ver se ela está precisando de alguma coisa." Elvis virou-se para mim e comentou: "Gosto de ver papai feliz. O pobre coitado não anda muito satisfeito ultimamente." A recepção em Graceland foi a nossa maneira de tentar deixar todos felizes. Os que não haviam tomado conhecimento da cerimônia de casamento, os que sabiam, mas não puderam comparecer, e os que sabiam, mas não foram convidados. Era um jeito de incluir a todos, de compensar os sentimentos por acaso magoados durante aquelas horas precipitadas em Las Vegas. Uma pessoa que ficara bastante aborrecida fora Red West. Não fora convidado à cerimônia de casamento na suíte, apenas para a recepção depois. Creio que o motivo para Red ficar tão magoado foi o fato de Elvis não exigir a sua presença, não enfrentar a decisão do Coronel Parker de que somente a família imediata e os padrinhos comparecessem. Creio também que Red queria ser o padrinho. Afinal, era quem conhecia Elvis há mais tempo, desde os tempos da escola secundária Hilmes. Ao descobrir que não poderia testemunhar a cerimônia, Red se recusara a comparecer. Elvis soube da decisão de Red.
mas estava determinado a não permitir que qualquer coisa estragasse o casamento. Compreendi isso, mas jamais pude imaginar como Marge Lecker foi incluído na cerimônia, numa decisão de última hora. Elvis convidou-o também para padrinho, juntamente com Joe Esposito. Passou muito tempo para que Red desse a volta por cima e aparecesse sem demonstrar ressentimento. Isso deixou Elvis consternado e ele discutiu o assunto com muitos de nós, justificando-se e culpando o coronel por deixá-lo numa situação tão difícil. Não foi você quem tomou a decisão, mas eu, o coronel teria dito. Não importa quem você escolhesse, sempre haveria alguém que ficaria furioso. Tem muita gente ao seu redor. Devia dar mais atenção às minhas palavras e se livrar de algumas dessas pessoas. Essas coisas não se repetiriam. Há um antigo ditado sulista de que a mulher entra no casamento pensando em mudar seu homem, enquanto o homem quer que a mulher continue como era na ocasião em que casou. Eu não queria mudar Elvis, mas tinha a ilusão romântica de que poderia mudar seu estilo de vida depois de casarmos. Durante os primeiros dias depois do casamento, pensei que meu sonho se convertera em realidade. Dividíamos nosso tempo em Graceland e o rancho, onde Elvis e eu nos instaláramos num trailer grande de 3 quartos. Era típico de Elvis preferir o trailer à casa pequena e aconchegante. Ele nunca vivera num trailer antes e isso o atraía. Era completamente mobiliado, incluindo uma máquina de lavar roupa, uma secadora e uma cozinha moderna, e tornou-se muito romântico. Eu adorava bancar a dona de casa. Lavava pessoalmente as roupas de Elvis, assim como as toalhas e lençóis. Orgulhava-me de passar suas camisas e enrolar as meias exatamente da maneira como mamãe me ensinara. Ali estava a oportunidade de cuidar de Elvis pessoalmente. Não havia criadas para nos mimar. Não havia quartos para abrigar todo o círculo íntimo. Eu levantava cedo, fazia o café, começava a preparar seu desejum com meio quilo de bacon e 3 ovos. Depois o servia, orgulhosa, no momento em que ele acordava. Se ficássemos isolados em algum lugar, só nós dois, eu poderia cuidar bem de você. Devia ser difícil para Elvis comer no instante em que abria os olhos, mas ele não ia desapontar sua esposa. Embora o resto do grupo viajasse conosco, todos respeitavam nossa privacidade como recém-casados e nos deixavam a sós durante a maior parte do tempo. Eu compreendia a necessidade de camaradagem que Elvis tinha e que o círculo íntimo proporcionava. Não queria afastá-lo das pessoas que ele amava, especialmente agora que estávamos casados. Elvis sempre criticara as esposas que tentavam mudar a situação. Ele me disse uma vez a respeito de uma esposa. Ela não gosta que o marido ande com a turma. Vai causar problemas no grupo. A última coisa que eu queria era que Elvis pensasse que eu seria esse tipo de esposa, que se interpunha entre o marido e seus amigos. Decidi uma noite demonstrar minhas habilidades culinárias ao preparar para todos um dos pratos prediletos de Elvis, lasanha. Convidei os regulares, gabando-me que sabia fazer muito bem essa especialidade italiana. Apesar da confiança exterior, eu devo ter ligado pelo menos 10 vezes para minha mãe em Nova Jersey, conferindo e reconferindo as quantidades e medidas. Era importante para mim alcançar o sucesso.
Joe Esposito, nosso único italiano e um chefe gourmet, caçoou de mim durante toda a semana, dizendo que minha lasanha nunca seria tão boa quanto a sua. As brincadeiras me deixaram ainda mais nervosa. Não parava de pensar. O que sei sobre massas? Nem mesmo sou italiana. Finalmente chegou a noite do jantar. Todos sentaram à mesa, observando-me na maior expectativa. Tentei parecer calma e confiante ao trazer a travessa arrumada com todo o capricho e começar a cortar os quadrados individuais para os convidados. Notei que a lasanha parecia um pouco dura quando comecei a cortar, mas achei que a faca devia estar cega e continuei. Depois sentei, sorri ansiosa e disse: "Por favor, comecem a comer." Todos deram uma mordida e pronto. Havia uma expressão chocada nos rostos de todos. Olhei para meu prato e fiquei mortificada quando compreendi que esquecera de cozinhar a massa. Elvis desatou a rir, mas quando percebeu que eu estava à beira das lágrimas, tornou a pegar o garfo e pôs-se a comer. Apesar da massa muito dura, todos seguiram seu exemplo. Joe Esposito ainda ri com frequência pelo incidente, dizendo: "Não quer fazer outra lasanha, Sila?" Final do capítulo 31. Então estou de volta com os recados, com o nosso bate-papo. E eu começo com a amiga, com a fã de Elvis, Marília Castro, e ela fez o comentário no nosso vídeo 449, onde falamos sobre a canção The Wonder of You. Boa noite, Vince. Já me considero assídua do seu canal e o mais engraçado foi ter vindo parar aqui por acaso. Ouvi o primeiro e fiquei apaixonada pela forma de falar e com tanto conhecimento da vida de Elvis. Apoiado o mesmo nas biografias e testemunhos de outras pessoas que partilharam a vida com Elvis. Sobre a música que referiu, gosto muito. Posso dizer que são poucas as que não gosto, e Elvis tinha uma capacidade vocal tão grande que transformava todas elas para o melhor. Quanto à pronúncia do Vince, para mim não é relevante. Importante é o conhecimento que nos transmite através deste meio da vida desse artista maravilhoso que foi e é Elvis Presley. Em relação à procuração, é preciso mesmo muito cuidado. Fui oficial de justiça, fiz procurações, muitas pessoas queriam assinar sem ouvir o conteúdo, o que é errado. Ouvir e entender o que está escrito, que poderes concede ao procurador, é muito importante. Infelizmente, há muita desonestidade, ainda bem que o Vince foi a tempo. Até o próximo vídeo, Elvis Forever. Então a Marília Castro se estendeu um pouquinho mais, porque no vídeo 449 falamos um pouco também sobre pronúncia, falamos, e o assunto foi esticando e acabei falando sobre como é perigoso você entregar uma procuração a um advogado ou a quem quer que seja. Então, por isso os comentários finais dela a respeito desses assuntos. Agora passamos para o comentário de Silvana Lopes. Boa noite, Vince. Graças a Deus que você e seu canal existe. Conheci antes da quarentena, amo Elvis desde que era adolescente, aos meus 15 anos. Hoje estou com 52. Tudo que aconteceu a Elvis e Priscila era normal na idade deles. Foi tudo muito lindo. Você está de parabéns, admiro o seu trabalho. Vou assistir todos os teus vídeos. Tchau, querido. Elvis Forever. Eu me chamo Silvana, moro no interior de Pernambuco. E ela faz esse comentário no vídeo A Mulher da Vida de Elvis, parte 12, no vídeo 412. E agora o comentário de Tony Mendonça. Boa tarde, Vince. Tem um show de 19 de agosto de 1974, cuja música de abertura foi Big Boss Man,
Ouvi o show no YouTube e senti que mudaram os arranjos das músicas. Não entendo de música para explicar. Talvez uma tentativa de tornar o show mais dançante. Se você puder falar, obrigado. Então, Tony, Elvis, quando voltou às suas apresentações ao vivo, então ele voltou em Vegas. Em 1969, ele estava tão excitado com a volta que todos os shows dele foram muito bombásticos. Ele inclusive dava cambalhotas no palco. Algumas pessoas até pediram para ele ir com calma, que ele poderia até se machucar. A segunda temporada, Elvis ainda estava no clima. A terceira temporada, apesar de ele ainda estar energizado, aquilo começou a se tornar repetitivo. Eram 2 temporadas por ano, uma no inverno, outra no verão, temporadas de 1 mês, né? Ele ficava hospedado no hotel, no 30º andar, na suíte imperial, e ele passava 1 mês lá, vivia no hotel, descia para fazer o show, e depois o show do jantar, principalmente, o barulho dos talheres, começou a incomodar Elvis, que estava no palco, e como sabemos, Elvis cantava com extrema emoção. E a partir da terceira temporada, como eu disse, embora ele ainda estivesse motivado, aquilo já começou a cansar um pouco. Em 1974, Elvis já estava exaurido. Ele queria novas perspectivas, talvez até uma turnê mundial. Ele vivia sempre, um desafio sempre o motivava, como foi em 1973, o show Aloha. Ele perdeu peso, ele ensaiou novas canções, ele, motivado, Elvis renascia. Em 74, Elvis estava ainda bastante abatido, isso se tornou até o final pela separação de sua esposa, mas esta foi uma tentativa de lufada, de ar fresco no show de Elvis. Ele tomou a iniciativa de mudar o setlist. Inclusive isso saiu no FTD Elvis Nevada Nights, e é um CD muito apreciado pelos fãs, porque de certa forma algumas canções ali foram apresentadas pela primeira e última vez. Talvez Elvis tenha apresentado essas canções, algumas delas, uma única vez, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, algumas. Mas o que acontece? Elvis não teve a resposta que ele costumava ter com o seu antigo formato. Então, no dia seguinte, Elvis voltou ao antigo formato. Tony, eu acho que isso vale um vídeo com informações mais precisas. Eu tenho essa passagem em alguns livros aqui na minha casa, e qualquer hora dessa, Tony, eu vou fazer um vídeo e vou colocar aqui no canal. Ok? Uma fotinho do FTD. Pessoal, eu fico por aqui. Amanhã eu trago, para fechar a semana, o capítulo 32 do livro da Priscila, ok? Uma boa noite a todos, força, fé e esperança. Deixa eu falar, usem a máscara. Agora pode ser mascarado, seja mascarado. Elvis forever.